Meus irmãos, uma das perguntas mais típicas que eu ouço na qualidade de pastor por parte de crentes é a seguinte: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Alguém já fez essa pergunta aqui? Em algum momento da vida você parou e disse assim: será que vale a pena? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu escolhi certo? Será que os dias que estão vindo e as coisas que estão acontecendo estão no centro da vontade de Deus? Quem é jovenzinho pergunta: que profissão eu vou seguir? Que faculdade eu vou fazer? Com que menina vou me casar? Ou com que rapaz me casarei? Onde vou morar? Quanto quero ganhar? Para onde Deus vai me mandar? São tantas as perguntas, e aqui ninguém é aluna para fazer as perguntas, né? Mas a verdade é que as perguntas se avolumam na nossa cabeça e nós perguntamos: como saber a vontade de Deus para a nossa vida? Será que a Bíblia nos dá uma rota, um caminho? Sim, graças a Deus. Vamos abrir a palavra em Romanos capítulo 12. E vamos tirar o som dos celulares, né? Assim nós podemos prestar bem atenção na palavra. Por favor, tire o som do seu celular para ele não tocar aí. Romanos capítulo 12. Não precisam ficar de pé não, podem ficar sentados. Romanos 12, versos 1 e 2, mas o destaque será o verso 2. Assim diz a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora o destaque: e não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, a primeira coisa que o texto, e é o verso 2 que será destaque para nós, a primeira coisa que se fala sobre vontade de Deus no verso 2 é que ela é munida de 3 maravilhosas qualidades. A primeira qualidade da vontade de Deus é que ela é boa. A vontade de Deus não é ruim, ela é boa. Às vezes, aos nossos olhos ela não é boa, porque nós não vemos como Deus vê, nós não enxergamos como Deus enxerga, nós não somos capazes de imaginar como de uma situação ruim pode surgir alguma coisa boa, mas Deus pode imaginar, ou melhor, Deus não imagina, Deus sabe, porque para Ele tudo já está consumado. E aquilo que para nós parece ruim, e há tanta coisa que parece ruim para nós, por exemplo, perder um emprego é muito ruim, perder a saúde é muito ruim, perder um ente querido é muito ruim, perder uma amizade é muito ruim, perder um voo ou uma viagem de ônibus é muito ruim, perder um carro é muito ruim. Nós perguntamos: como é que pode ser boa? Aquele rapaz comprou uma Ferrari 0 quilômetro, maravilhosa, vermelhona, aquela que você pisa em poucos segundos já está a centenas de quilômetros, o sonho de todo jovem. Lá vai ele na estrada e pisa, e de repente a Ferrari desliga. Bum! Parou. Ele sai horrorizado do carro e diz: gastei centenas de milhares de reais nessa porcaria. Agora ela me para no meio da estrada, não
mais. Daqui a pouco ele começa a escutar os carros de polícia, bombeiros e ambulâncias. E então passa o bombeiro e diz: escuta, você está aqui desde que horas? Falou: faz 5 minutos. Disse: então agradeça a Deus, porque lá embaixo, onde os carros estavam atravessando, deu um desmoronamento de pedras, e se você estivesse no raio de 1,5 km, você teria morrido. Como é possível uma coisa ruim aos nossos olhos ser boa aos olhos de Deus? Porque Ele tem cuidado de nós. E aquilo que aos nossos olhos no momento não parece coisa boa, é muito bom. Aquele menino, junto com o pai, andava na rua e ele passou na frente de uma loja de espingardas de caça. Papai, compra uma para mim. Ô menino, para com isso. Papai, eu quero uma. Não, menino, não vou comprar. Papai, compra uma. E fez um escândalo na porta. O pai catou ele e arrastou. E ele disse: o senhor não me ama. Aí quando passaram alguns anos, o filho chega: pai, como eu fui bobo, né? Lembra aquele dia na frente da loja de caças que eu queria uma espingarda e o senhor não me comprou? Como eu fui bobo! Para que eu ia querer uma espingarda? Eu ia me ferir e ferir os outros. E o pai disse: você não tinha como compreender naquela hora, mas eu tinha que fazer isso com você porque eu te amo. Se eu desse uma espingarda para você, eu te odiaria. Então, como eu te amo, eu não ia dar uma coisa que seria ruim para você e ruim para os outros. Aquilo que aos nossos olhos não é tão bom, mas se nós acreditamos que Deus conduz a nossa vida, e Romanos 8:28 diz claramente: todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Então até aquilo que não parece bom, se eu sou guiado por Deus, é bom e eu devo dar graças. Segunda coisa que a vontade de Deus é, o que é? Ela é boa e agradável. Por que agradável se eu estou fazendo uma coisa que eu não gosto? Como uma coisa de que eu não gosto pode ser agradável? Pergunte para aquele trabalhador braçal que está abrindo uma canaleta na rua para colocar um grande cano de esgoto. Pergunte para ele: está gostoso trabalhar aí? Moço, esse sol quente, tanto esforço, às vezes a gente se machuca. Mas eu penso lá na patroa em casa, e penso nos meus filhinhos, que quando terminar o dia, eu ganhei o dinheiro que vai dar para comprar o leitinho deles, vai dar para sair com a patroa para a gente jantar fora, vai dar para comprar aquele sapatinho que o meu filho precisa. E eu estou feliz pelos resultados, talvez não pelo processo. A vontade de Deus, ela é agradável, não no exercício dela, mas naquilo que ela vai resultar. Se eu estou sendo útil nas mãos do Senhor, se eu estou sendo útil para o meu próximo, se eu estou fazendo as coisas que são boas, mesmo que o esforço seja grande, ela é agradável pelos resultados. Importa-nos fazer a vontade de Deus, que é agradável. A lei de agradável é do quê? Perfeita. A nossa não é perfeita. Nós temos vontades que são contaminadas pela cultura, pela idade, pelo ímpeto, pela vingança. A nossa vontade, ela oscila muito. Às vezes estamos com muita vontade e às vezes estamos com pouca vontade. Às vezes, se entramos num campeonato, a vontade é grande, fazemos até bobagens, caímos com uma moto, corremos e tropeçamos, não precisávamos fazer aquilo, mas o ímpeto nos fez fazer isto. Numa outra situação, por dentro, nós nem quereríamos fazer aquilo, porque a nossa vontade, ela se contagia com as circunstâncias, mas a vontade de Deus é perfeita. Deus diz: o que
eu faço na sua vida, não sabes agora, mas entenderás depois. Então a vontade de Deus, mesmo que imperfeita aos nossos olhos, ela é perfeita aos olhos de Deus. Uma mãe que cuida de um filho, às vezes um filho especial. Me lembro da irmã Terezinha, da Igreja Batista Boas Novas. O seu filho, com mais de 30 anos, nunca falou. Foi um filho que foi acidentado no parto, e um menino que não teve desenvolvimento, ele era um bebê o tempo inteiro. Essa mãe lhe dava banho, essa mãe o trocava, essa mãe o alimentava. Ele tinha acessos de raiva e forte, era difícil, às vezes ficava violento, mas esta mãe esteve do lado desse menino o tempo todo, e para ela a vontade de Deus era perfeita, porque ela não trocaria esse filho por nada nesse mundo. Eu me lembro um dia que disse: irmã, Deus vai mantê-lo até que esta vontade perfeita se complete. E o ano passado o Senhor recolheu esse menino, que era uma alegria para todos nós quando ele estava na igreja, e quando eu ia reger os hinos, ele ficava lá no banco dele fazendo assim também. Me dá muita saudade. Mas para aquela mãe que sofreu, para aquela mãe que atravessou noites e noites em claro, para aquela mãe que teve que tirar grande parte do seu salário para comprar remédios caros para esse menino, para ela a vontade de Deus era perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Como saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? É só ir para o começo do versículo. O que diz o começo? Não vos conformeis com este mundo. Quem aqui já fez gelatina? Levanta a mão. Quem aqui já fez gelatina? Qual foi o formato da sua gelatina? Da vasilha? Alguém fez, além de vasilhas, em algum outro lugar? Forminhas, xícaras, panelas. Onde estiver, ela toma forma, não é? O texto diz: não seja como a gelatina, não tome a forma deste século. Não tomar a forma é não ser igual a este mundo. Meus irmãos, antigamente a igreja era um lugar daqueles que se santificavam, que não tomavam a forma do mundo e eram acusados de serem retrógrados, de serem os bíblias, de serem diferentes. E é verdade, eles eram diferentes. Infelizmente hoje nós vemos que o mundo invadiu a igreja, e cada moda nova que o mundo tem, as igrejas têm entrado nesta moda, copiando e tomando a forma do mundo, em contrariedade ao que ensina a palavra de Deus, que diz: não tomeis a forma do mundo. Mas não é só a forma estética, é a forma mental, a maneira de pensar, a maneira de agir. O que os atores das novelas ensinam os casais a fazerem, as suas infidelidades, as suas mentiras, se reproduzem nas famílias. O que os cantores de música popular ensinam os adolescentes e jovens a cantarem e a fazerem, se reproduzem em suas vidas. E nós queremos conhecer a vontade de Deus quando tomamos a forma deste mundo? É impossível, porque nós já nos formatamos com o mundo. Quando eu entrei por esta porta, esta não, mas na igreja onde eu me converti, e eu respondi ao apelo de entregar minha vida para Jesus, eu sabia que estava deixando o mundo para fora, e agora eu entrava para o reino de Deus. Mas hoje, as pessoas que entram, elas trazem o mundo a tiracolo, elas trazem debaixo do braço, e elas apenas pintam as suas imagens com temas gospel. Elas apenas fingem que estão no reino, quando na verdade estão agindo como a igreja do ano 300 da era cristã, quando o imperador Constantino decretou que todos deveriam ser cristãos. Então eles trouxeram Apolo, trouxeram Diana dos Efésios, trouxeram todos os ídolos
e foram pintando de Nossa Senhora, de São José, de Santo Antônio, de São João. Eram os mesmos, mas apenas ganharam nomes diferentes. Irmãos, o mundo jaz no maligno, e quem tem Jesus tem que fazer uma opção: ou o reino, ou o mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que toma a forma do mundo não pode conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Não adianta andarmos com os pés, um no mundo e outro no reino. Ou nós seguimos a Jesus estrada fora sem olhar para trás, ou largamos o reino e vamos viver no mundo. É tudo ou nada. Não vos conformeis com este mundo. Qual é a opção, ou qual é a direção antagonicamente à conformação do mundo? Transformai-vos pela renovação da vossa. E como é que se renova a mente? Oi? E essas coisas boas, minha irmã, nós encontramos na santa palavra de Deus. Guardo no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Não são os ensinamentos de autoajuda que você encontra em toda a rodoviária ou em todo o aeroporto. Não são os grandes conferencistas que, pelo nome de gospel, semeiam no meio do povo de Deus conceitos seculares e do formato do mundo. Não é fazendo com que a psicologia se transforme na norma e na regra, e a sociologia invada a sua mente. Isto é mundo. Na nossa mente renovada é mudar os conceitos que trouxemos do mundo pelos conceitos que Deus tem. E Jesus foi claro quando ele dizia, por exemplo, no Sermão do Monte: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E ele então mudava a mente dizendo: eu porém vos digo, quem odiar o seu irmão, quem xingar o seu irmão, já o matou no coração. Ele dizia: ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. E ele então mudava a mente dizendo: eu digo a vocês, não precisa praticar, só o pensar já é diante de Deus o pecado. E como é que se muda o nosso coração? Pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É pela palavra que os meus conceitos mudam. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Se eu ler a palavra, eu descubro que a vontade de Deus para a minha vida é que eu não me prostitua, é que eu não minta, é que eu não mate, é que eu não tenha ídolos, é que eu não me junte nas rodas dos escarnecedores. E quero alertar os irmãos que usam listas de família, listas de grupos de WhatsApp: cuidado, saia destas coisas, porque elas são a atual roda de escarnecedores, onde as pessoas publicam o que querem e você é obrigado a ter contato com aquilo. Comunicação, amém. Grupo de pessoas heterogêneas que não têm temor de Deus para contaminar o seu pensamento, não. A minha cabeça não é lata de lixo. Eu sou de Jesus e com Jesus vou andar e viver e pagarei o preço que tiver que pagar. É assim que devemos nos portar. Não devemos aceitar tudo. Não devemos carregar bandeiras que não são as do Senhor. Não devemos militar em praias que não são nossas. Quando a gente tem contato com a palavra, a gente descobre que curso fazer, porque Deus vai despertando em nós o interesse em determinada área para sermos uma bênção e sermos de fato usados pelas mãos dele. Quando conhecemos a palavra, entendemos o casamento não como a busca de hedonismo, de uma paixão visceral, de uma paixão que parte apenas das emoções, mas nós entendemos o casamento como uma aliança com Deus para o estabelecimento de uma família feliz, uma família que teme ao Senhor, onde ambos andarão nos mesmos caminhos e trilharão os passos do Senhor. Quando nós conhecemos a palavra,
Nós sabemos discernir o que é certo do que é errado. Nós sabemos seguir o caminho do bem e rejeitar o caminho do mal. Nós sabemos amar o próximo e rejeitar aquilo que não agrada ao Senhor. Por isso, meus irmãos, como saber a vontade de Deus? Não nos conformando com este mundo, não aceitando o que este mundo diz para nós aceitarmos, e transformando a nossa mente com a palavra. E sabe, meus irmãos, quando nós temos o Senhor na nossa vida, e quando enchemos o nosso coração da palavra, Ele nos dá a graça de lembrá-la nas horas certas. Passamos na frente de uma banca de jornal com um monte de revistas impróprias e imorais, ou detectamos um site que apareceu pornografia. O Espírito Santo vem e diz: não adulterarás. Pum, tiro. De repente aparece uma fofoca. Você sabe o que o ator disse a respeito do político? Deixa eu ver. E aí eu vejo a palavra de Deus e diz que eu não devo andar em chocarrices, em fofocas e em mentiras e na roda dos escarnecedores. Eu digo: não interessa. O que me interessa é aquilo que edifica e aquilo que glorifica o Senhor e aquilo que me ajuda a ajudar e ser um vaso de bênçãos. Vamos descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Ela é boa, mesmo que não seja boa no momento para nós. Ela é agradável, porque nós não vemos o esforço, mas nós vemos o resultado daquilo que ela vai provocar. E ela é perfeita, porque quando eu olho para ela, talvez eu não consiga entender, como aquele grupo de jovens, quando ia evangelizar na Praça Cornélia, na Lapa, enquanto estavam cantando, um rapaz pegava um quadro enorme e com tinta preta ele começava a fazer uns garranchos, e todo mundo olhava e dizia: isso aqui não vai sair nada. Quando chegar a um determinado ponto, ele vai ter que rasgar esse papel e começar outra vez. Mas daqueles garranchos iam aparecendo correntes, uma montanha, uma cruz, uma gota de sangue, e essa gota de sangue arrebentando o ar da corrente, e embaixo dizendo assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No começo, ninguém daria um tostão por aquele garrancho. No término, não havia obra de arte mais bonita do que aquela que era feita. Talvez a sua vida seja um quadro inconcluso, não completou ainda a obra de arte que o nosso grande artista do universo quer pintar na nossa história. How great thou art! Quão grande és tu! Deus sabe o que faz. O que eu faço de Jesus, não o sabes agora, mas entenderás depois. Que Deus nos abençoe. Amém.